seja por meio do salário, ou de uma renda extra, ou de empreender, o que quer que seja, que aí vai te ajudar a investir mais e ter uma qualidade de vida melhor, né? Cara, para você investir, você tem que ter pouca conta para pagar. Uhum. Se você vive para pagar boleto, ou a parcelamento, ou a fatura do teu cartão, você não vai ter dinheiro para investir. E não vai ficar rico. Uhum. Só que realmente no Brasil, até por causa dessas crenças limitantes, né? Que, para quem não sabe, né? O que é uma crença limitante, né? É uma mentira que se torna verdade, porque todo mundo fala. Por exemplo, o pobre não consegue conquistar nada sem se endividar. Isso é uma mentira, né? E já tá tão comum isso que é isso. Vou ter que me endividar, vou ter que parcelar, vou ter que fazer empréstimo, vou ter que fazer isso, aquilo. Existem outros meios. Só que aí vai exigir um esforço maior, mas em compensação a sua paz e sair da pobreza vai ser muito mais rápido do que se você fizer da outra forma, que é continuar dependendo do dinheiro dos outros pra tudo sempre, né? Sim. Eu até falo, né? 90% das pessoas que falam cartão de crédito é bom, é só saber usar, estão cagadas nas dívidas. Estão cagadas no saldo vermelho, limite utilizado, tá totalmente lascado. Todo parcelamento se torna uma dívida. Uhum. É questão de lógica, não é questão de o Duda acha ou a minha avó, não. É óbvio. O que é uma dívida? É tudo aquilo que você comprou e não pagou ainda. Então, eu vou comprar essa garrafa aqui, R$1.000. Eu comprei, já bebi e agora faltam 10 parcelas de R$100. É uma dívida. Não, mas eu vou ter. Não tô falando que tem ou não tem, só tô falando. Todo parcelamento se torna uma dívida. E o brasileiro normalizou a dívida. É normal ter dívida. Não, pra mim não é não. Pra mim, graças a Deus, nunca foi, inclusive. Mesmo quando não era youtuber, não era famoso, nem nada. Nunca foi. Porque se tem uma coisa que eu sempre odiei, é dever pros outros. Sim. Nossa, não me fala pra dever pros outros. Agora, por que eu não posso dever pro Joãozinho, mas posso dever pra Casa Bahia? Por que eu não posso dever pro Pedro, mas eu posso dever pro Santander, pro Bradesco? Né? Então, não adianta você tá querendo quitar suas dívidas pra sair da pobreza, se essa outra mão aqui, você tá parcelando tudo com cartão. Coxinha, parcela em 12. O touro, o preto, parcela em 15. Não sei o que lá, o notebook, a TV. E aí eu trago a atenção redobrada que a gente tem que ter com o cartão de crédito e parcelamento. Eu sei dos benefícios do cartão de crédito. Eu sei que ele tem algumas vantagens. Eu sei que ele pode dar cashback, pode dar milha. Só que no estágio em que as pessoas do meu canal, aí eu contextualizo aqui, estão, você tá mais preocupado em quitar suas dívidas ou ganhar cashback? Né? Você tá mais preocupado, sem falar que cashback de pobre? Não gastar faz muito mais diferença. É muito mais, não comprar nada. É tipo o pai do Cris, assim. Você economiza o dobro se você não gastar. O Júlio, né, cara? E é exatamente isso. Então, eu pego muito pesado com o cartão de crédito, não porque ele é ruim, mas porque ninguém sabe usar. Isso é um negócio que eu bato muito de frente, porque pro meu público ele é um vilão. Pro meu público ele é um vilão. E galera, é só você procurar pesquisa. Tipo assim, quase todo mundo tá endividado. É por causa do cartão e do limite da conta. Então tem que tomar um cuidado muito grande com ele. E aí um ponto, né, que se fala muito, né, sobre parcelamento. Se não der desconto à vista, eu vou parcelar. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu não acho que você tem que parcelar. Se tem desconto, tá, então compra. Não tem desconto? Tá, então junta e paga à vista. Caramba, mano, uma dívida que você quita, você faz mais 3 dívidas, né? Então, toma cuidado com o cartão de crédito. Na medida do possível, não parcele nada na sua vida. A única coisa que eu parcelei na minha vida foi a minha casa, porque não tem como, aí é demais. Nem HRV? Nada, mano, nada, que beleza. cara. Aí a HRV foi um salto grande que eu dei, porque aí começou a entrar dinheiro do canal. Mas até ela, né, nunca tinha parcelado, financiado carro nenhum e foi evoluindo aos poucos. E aí o pessoal fala assim, mano, é o tipo de argumento, né? Não, eu gosto de fazer parcelamento, frases que se ouve aí, né? Eu gosto, e pra quem é inteligente, rico e tem educação financeira, beleza. Se bem que até pra esses casos eu não gosto de parcelar nada. Mas a pessoa fala, não, ó, você parcela tudo, aí depois você antecipa e ganha desconto. Tá, só que aí o pobre parcela o livro, o travesseiro, o quadro, a TV, o microfone. Quando ele vai ver, ele não consegue nem pagar a parcela normal, muito menos antecipar. Aí começa a pagar o mínimo e depois vai chorar falando que tá devendo 30 pau. Né? Então, o que mais se usa por aí é
O vilão não é o cartão de crédito. Eu sei, o vilão é a burrice. Só que se a galera tá fazendo burrice ainda, não é hora de apresentar o vilão, né? É a mesma coisa uma arma. Ai, aqui temos um revólver. Ele não dá o tiro sozinho, a culpa é de quem atirou. Eu sei, a mesma... Mas nem por isso eu vou dar uma arma pra um bebê, né? Um cara que, sei lá, charopeta das ideias, né? Nem por isso eu vou dar. Eu sei pra quem que eu vou dar uma arma. Você está preparado? Você fez o curso, você tem a licença? Tá, então tá a arma. Agora, cartão de crédito, não. Não, o problema não é o cartão de crédito. Toma aqui, burro. Toma aqui o que não tem educação financeira. Toma aqui o Zé. Toma aqui... Não, não dá pra dar cartão de crédito pra qualquer um. Senão, vai fazer asneira. A culpa é do cartão? Não, a culpa é da falta de educação financeira. Então, se a gente estivesse na Suíça, dá pra todo mundo. Agora a gente tá no Brasil, que tá todo mundo ferrado nas dívidas. Então, não é bom dar o cartão pra essa galera ainda, até que ela tenha educação financeira e aprenda a utilizar ele com inteligência. Depois, cara, se você quiser parcelar, parcela. Mas eu sou contra esse papo de... Se não tiver desconto à vista, parcele. Porque esse papo tá influenciando as pessoas a se endividarem, né? Então, é o tipo de coisa que eu falo no canal. Né? Exatamente, é aquilo, né? Talvez, tem a pessoa que, não, beleza, cara, eu vou fazer isso e ela é controlada. Uhum. Mas pra galera que é o seu público... O passo é anterior a isso ainda. É Tem que ser anterior. pragmático, né? Porque na teoria é lindo, na teoria é realmente exato, isso. Mas na exato. prática mesmo não funciona. É exatamente isso, né? Esses dias até recebi uma mensagem lá falando, né? Não, o problema não é a pessoa. O problema não é o cartão de crédito, o problema é a pessoa. É óbvio. Uhum. Só que, e aí? Tá dando em quê esse conselho? Uhum. Cada vez mais as famílias brasileiras estão endividadas e sempre o vilão número 1 é o cartão de crédito. Uhum. Então o ponto não é se o problema é o cartão ou a pessoa. O problema é quem tá preparado pra ter o cartão. Sim. E quase ninguém tá. E o problema do cartão também é que você... Não é como se você tivesse que ser reincidente no erro pra dar um problema grande. Se tu errar uma vez já era. Porque os juros é muito alto, você toma multa, rotativo, aí no mês seguinte vira uma bola de neve, você já não tinha como pagar a fatura esse mês. No mês seguinte vai acumular com a outra fatura, mais os juros, mais a Não, multa. já era, é cara. bola de Eu fiz uma simulação, eu fui gravando um vídeo pro YouTube esses dias, pegando as principais dívidas que as pessoas tinham e verificando quanto que ela ia dever se pegasse 5 mil reais em 15 anos. Porra, o cartão de crédito é taxa média, não peguei do pior banco, não. Taxa média. A pessoa, tipo assim, 15 anos, óbvio, ninguém vai pagar isso. Todo mundo vai falar, todo mundo lá, ninguém paga isso. Porra, eu sei, cara, mas tô pegando a taxa de juros e jogando pra frente. Ia dar, tipo assim, papo de 5 mil reais ia virar, tipo, 25 milhões. Nossa. Tipo, é um papo, assim, bizarro. E o único motivo pelo qual ninguém paga isso é porque quando a dívida fica grande demais, o banco vai renegociar contigo, sabe? Aham, Vai chegar um momento que o problema é do banco. Não, e uma coisa que eu não entendo, por que as pessoas, meus amigos, tem amigo meu que não tem um puto, cara. Não tem nada guardado. E o cara tem, tipo, 4 cartões de crédito. Uhum. Qualquer. Pra quê, né? Eu tenho um, cara. Um. Onde É tá que eu... tacada assim, pô, quando você não consegue pagar a dívida de um cartão, tu emite o boleto e paga com outro. E aí você rola a dívida pro mês seguinte. Tem gente que tá Caraca. lascado em vários cartões. Né? É? É muita gente, né? É difícil. O que eu tento sempre falar pra galera é assim, na medida do possível, porque é assim, né? Tem gente que usa o cartão pra parcelar um Nike. Tem gente que tá usando o cartão pra parcelar o leite dos filhos. Perfeito. É outra realidade, né? Só que na medida do possível, tente nunca depender do dinheiro de ninguém a não ser do teu. E aí, se a gente for pensar, você gosta de fazer empréstimo? Não, ninguém gosta. Por que você gosta do cartão de crédito? O cartão de crédito é um empréstimo. Uhum. É um empréstimo com juros mais absurdos que o empréstimo normal, né? Você gosta de fazer um empréstimo? Não. Então por que você fica feliz quando teu limite aumenta? Uhum. É um empréstimo, tudo é empréstimo. Empréstimo é empréstimo, cartão de crédito é empréstimo, usar limite da conta é empréstimo. Aprenda a não depender do dinheiro dos outros para você viver e sobreviver. Por exemplo, coisas que eu não concordo no meu canal, e eu deixo bem clara essa divisão aqui. É muito melhor você parcelar, porque aí você deixa o seu dinheiro investido. Tá bom, mano, mas você é pobre, velho. Você tem 500 reais, vai ganhar 50 centavos nesse investimento. É melhor não ter dívida do que ganhar essa merreca. Porque o cara fala assim, não, mas eu vou deixar investido, aí eu vou ganhar a rentabilidade, 50 centavos. Se você atrasar um dia a tua fatura, Errou.
Acabou, velho. Você Equivalente a 10 anos. Você perdeu 10 anos dessa rentabilidade aí. Tá andando pra trás, né? Então a pessoa chega e fala assim, Duda, eu tô com uma dívida aqui, o que você acha melhor, o empréstimo ou o cartão de crédito? Não, é mais fácil você vender paçoca na rua e fazer com o teu próprio dinheiro, pra não pegar outra dívida com cartão agora pra isso, né? Não tenha vergonha de fazer renda extra, tenha vergonha de ser vagabundo. Pra mim é isso, sabe? Tudo se resume a isso. Se você tem vergonha de trabalhar, por quê? Né? E aí às vezes você tem alguns empregos, algumas rendas extras, você pode fazer dentro do seu trabalho, como exemplo que eu dei do doce. Todo mundo incentiva quem é esforçado, né? Tipo, os amigos, assim, acaba comprando as coisas, mesmo que não queira, pra ajudar e tal, né? Então, a vergonha da pessoa tem que ser de ser um vagabundo que tá acomodado na pobreza e não quer fazer nada pra mudar de vida. Agora, fazer uma renda extra é fundamental, vai mudar de vida e vai ser muito bom. O cara, ele toma banho de 1 minuto pra economizar água. Ele usa o papel higiênico dos dois lados pra economizar ali o primavera, né? O cara usa as roupas rasgadas. O cara não vê TV pra economizar. Aí no final das contas vai dar uma economia de R$50. Cara, se você faz uma renda extra em um dia, você já ganha R$50. Não é melhor você viver com um pouco mais de qualidade e fazer uma rendinha extra? Vamos pegar um exemplo. Trabalhar como garçom em buffet. Você ganha ali mais ou menos 80, R$100 pra trabalhar 4 horas numa sexta-feira. 80 sem conto. Já dá pra você ter um banho decente na tua casa. Já dá pra você comprar um papel higiênico melhorzinho, sabe? Então, tomar cuidado pra esse negócio de só diminuir o nível, daqui a pouco você tá morando, porque, pelo amor de Deus, tá embaixo da ponte, né? E foca mais aqui em aumentar a sua renda, em otimizar a sua renda, seja por meio do salário, ou de uma renda extra, ou de empreender, o que quer que seja. Que aí vai te ajudar a investir mais e ter uma qualidade de vida melhor, né? Legal, só um ponto aqui, ó. Eu já trabalhei em festa de buffet. Já? fiz É festa mesmo? de Já foi buffet. garçom? Já fazia tudo, né? Ficava nos brinquedos catavento lá no Ipiranga, a galera deve conhecer. Da hora. Garçom e também ficava nos brinquedos. Eu ficava naquele que, pô, a molecada sentava naquela pranchinha lá, o outro tinha que jogar a bolinha. Molecada caía lá. Deve ser tão agradável trabalhar ali. Criança gritando o dia inteiro na orelha, né? Nossa, e uma coisa que eu odeio é, cara, festa infantil, porque é muita gritaria de criança, assim, traumatizei. É verdade, talvez por isso. Hoje eu falo pra minha esposa, nossa, festa infantil, cara, eu odeio. Acho que era por isso, cara. Muita gritaria, mas enfim. Uma coisa é fato. O Brasil é o país da oportunidade, sim. Tá? Não tô falando que a vida aqui é fácil, é complicada, é injustiça, é imposto pra caramba. Mas se a gente for comparar com, sei lá, mano, Bolívia, Venezuela, meu Deus, tá no céu aqui, mano. Vai fazer alguma coisa aí, né? Começa duas coisas. Tenta empreender. E empreender não tem só a ver com mudar de construir uma empresa, uma franquia do McDonald's. Não, mano. Você começar a vender paçoca no farol, tá empreendendo. Começar a fazer alguma coisa extra ou mude de emprego. A maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo, o Uber ganha mais que a maioria deles, né? Então, fazer alguma coisa numa área diferente, nem que seja um curso profissionalizante que você tire aí, tipo barbeiro, confeitaria. Cara, tem boleira que ganha uma grana violenta, né? Então, talvez você tá se matando aqui para diminuir seu custo, quando seria muito mais inteligente você aumentar o seu ganho, né? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.